com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E agora nós vamos falar sobre Ucrânia e Rússia, porque ontem o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, gente, desculpa, mas eu não sei falar russo, disse que a eventual entrada da Ucrânia na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, poderia levar à Terceira Guerra Mundial. A declaração foi divulgada ontem pela agência russa TASS. Bom, abre aspas do secretário, Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial. Os próprios membros da OTAN entendem a natureza suicida deste passo. Por quê? Porque nesta semana o presidente da Ucrânia, ele pediu para que os países, né, que a OTAN apresse a entrada da Ucrânia dentro da OTAN. E quando você tem a OTAN, né, quando um país ele é membro da OTAN, se alguém ataca esse país, os Estados-membros, vamos assim dizer, da OTAN precisam proteger este país. E com essa ameaça, eu acho que houve uma escalada maior em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. E por isso nós vamos conversar com o Rodrigo Reis, ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude e especialista em relações internacionais. Rodrigo, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, e aí, essa declaração é uma declaração séria ou ela está mais para bravata por conta da Rússia estar com uma guerra que ela imaginou que venceria em 2, 3 semanas e essa guerra já está se estendendo há meses? Essa é uma excelente pergunta, no sentido de realmente tentar entender, né? Nós estamos no 233 dias, basicamente, do conflito, né? A gente teve diferentes etapas, diferentes momentos desse conflito, e realmente essa é uma nova fase, né? Pode ser entendido como uma nova fase do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e os seus desdobramentos, né, obviamente envolvendo questões que fogem da soberania dos dois países, as alianças, a questão energética junto com a Europa, uma questão de militar realmente aí, de um combate, né, do qual os especialistas estão agora analisando todas as questões, né, relativas ao conflito de um ponto de vista militar, mas isso numa escala e numa intensidade e extensão, né, que não era esperada a realmente chegar nesse ponto, né? Eu não tenho dúvidas que a resistência da Ucrânia e a percepção de uma possível rápida vitória por parte da Rússia, né, coloca a questão do conflito em realmente um novo momento, né? Então, assim, eu acho que é importante, e os últimos dias tiveram desenvolvimentos substanciais nesse sentido. A gente nunca viu a Europa se posicionando de maneira tão contundente. O chanceler alemão fez uma série de agora declarações muito importantes que nunca tinham sido, né, tanto essa narrativa, esse discurso muito forte de um possível conflito armado, né, que se estendesse além dos dois países. Isso jamais foi visto antes. Esse é um papel normalmente americano. Os americanos adotam, né, uma linguagem mais forte, uma narrativa muito mais combativa, que agora a Europa vem adotando, né? Então, acho que todas essas questões do posicionamento da narrativa, né, da última reunião da OTAN, agora são com certeza indícios de que a gente entra em uma fase, né, uma nova fase já há algum tempo que esse conflito se encontra, mas uma escalada das tensões que é muito, muito aparente no momento. Edmilson. Rodrigo, o Putin disse recentemente que essa escalada última aí desses ataques contra a capital ucraniana, certo, foi simplesmente para resolver uma questão. Eles já foram feitos, os alvos já foram atingidos, segundo o Putin, né? Embora tenha
muitos alvos foram civis, né, na realidade, mas o que se tem hoje é que a insatisfação dentro da Rússia, né, principalmente por parte dos empresários, da elite russa, né, está cada vez maior essa insatisfação, né, e eles estão pressionando e bastante o Putin para pôr um fim nessa história toda, mas só que o próprio Putin não vê como colocar um fim, porque ele teria entrado numa enrascada mesmo, né? Como é que você analisa a situação e se você acha que essa insatisfação dentro da Rússia pode crescer a ponto de causar um problema sério para o Putin até ser destituído do cargo, se ele tem poder para continuar, mesmo com essa oposição toda que vai crescendo dentro da Rússia? Edmilson, eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? E eu acho que um ponto-chave para analisar essa questão que você trouxe foi no momento em que o Putin ele dá o acordo, né? Ele publica um decreto no qual ele faz a convocação, a maior convocação pós-Segunda Guerra Mundial, em torno de 200 mil inscritos, né, jovens e homens em idade adulta, militarmente, né, que podem ser preparados, etc. Esse é o momento, né, é uma virada de chave no meu entendimento, porque antes a guerra ela existia em uma perspectiva muito distante do cidadão russo normal, né? E nesse momento é o momento em que a guerra passa a realmente entrar para dentro da casa do cidadão russo, que pode ter o seu filho, seu primo, seu tio, etc., né, alocado e chamado para participar desse novo contingente, dessa nova chamada. Então, acho que, sem sombra de dúvida, esse é um momento em que a guerra se torna muito mais real para a população russa, né, que não é algo que está sendo somente acompanhado pela TV, mas passa a ser um risco eminente de participação e de ser realmente aí chamado a participar e entrar no conflito com os representantes masculinos, homens aí em idade útil militar, para participar. Thiago. Então, sem sombra de dúvidas, nas últimas semanas a gente vê uma questão muito clara, né, de uma insatisfação originalmente de setores da sociedade que se posicionavam pró-Putin, né? Então isso está começando a se tornar algo mais aberto e mais presente. Mas eu não iria tão longe, Edmilson, no ponto de realmente aí as elites ou o próprio aparato militar destituir o Putin. O Putin ele goza de uma aceitação popular, né? Ele tem uma aceitação, a guerra na Rússia tem uma aceitação popular, eu colocaria aí bastante alto. Obviamente a gente vê uma série de indícios, manifestações, as prisões, no qual a gente viu um movimento, né, coletivo, coordenado de manifestações em diversas cidades russas contra a guerra, mas eu não colocaria isso como o majoritário. Realmente esse é o ponto de vista predominante, né, da população russa. É muito difícil avaliar esses números, essas estatísticas da porcentagem da população que é pró-guerra, né, mas historicamente e vendo e analisando as questões pró-guerra, a aceitação do Putin pré-guerra, eu não arriscaria falar que esse é um risco eminente no momento. Nós estamos entrevistando o Rodrigo Reis, ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude e especialista em relações internacionais, e a bola está com você, Thiago. Rodrigo, quando a gente fala da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, a gente fala dos impactos globais que essa guerra acaba causando, né? É claro que esse movimento da OTAN, até dos países europeus, a gente tem o movimento da guerra, a preocupação humanitária, mas a gente também sabe que tem aquela questão, esse posicionamento muito forte pelo enfraquecimento do próprio Vladimir Putin, uma guerra que ele achou que ia acabar rápido e não acabou, e eles perceberam que a Ucrânia é um caminho para esse enfraquecimento do Vladimir Putin, aos poucos manter essa guerra lá. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço politicamente para os países europeus. A gente tem um inverno se aproximando da Europa, e a Rússia é um fornecedor de gás importante. Qual que é o impacto desse novo momento da guerra, a proximidade do inverno, para a economia global? Esse cálculo já está sendo feito, porque é uma guerra concentrada ali entre Rússia e Ucrânia, mas que tem impactos para todos os países, principalmente para a Europa, e que vai afetar a economia global como um todo. Esse cálculo está sendo feito ou esses países estão esperando para ver o que vai acontecer?
Tiago, eu acho que sem dúvida esses cálculos estão sendo feitos, né? Eu estava ouvindo aqui a Rádio Band antes de entrar no ar, e as previsões e projeções do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, etc., é de um ano 2023, é de um possível ano com claramente recessão em uma série de países, no qual vão sofrer e já vem sofrendo, né, por realmente essa interrupção e a redução do suprimento de gás, principalmente de matrizes energéticas, que a Rússia é um grande fornecedor na Europa. Tá? Então, se você der uma olhada, e aí alguns contatos que eu tenho, né, com pessoas que moram na Europa, e entender um pouquinho do contexto, existe uma desaceleração clara da economia, né, em pontos que são e dependem muito de matéria-prima energética, gás, gasolina, petróleo, entre outros. Então, por exemplo, vou te trazer aqui alguns dados, né? O transporte na Europa vem sendo um transporte rodoviário, né? Vem sendo um dos grandes problemas. A logística em termos desse transporte teve uma desaceleração muito grande, né? Já começa a faltar suprimento para poder realmente mexer cargas, né, dentro do espaço europeu. Você tem uma outra questão muito clara no desaceleramento das indústrias, né? Então já existem projeções de que setores da economia, setores produtivos da economia em países chaves da Europa vão precisar desacelerar por uma evidente falta, né, de combustível ou de matrizes aí energéticas que envolvem a produção. Então, isso já é real na Europa. Na Europa existe um problema claro, né, desde padarias na Bélgica que utilizam muito gás, que vem fechando, até a questão do transporte, suprimento, indústrias de base, produção. Então, isso é uma realidade, é muito preocupante. Isso já está sendo calculado, né? O Conselho Europeu de Comércio e outras instituições europeias que tratam de comércio especificamente vêm se reunindo e vêm fazendo alertas aos governos. Eles estão falando muito de subsídios governamentais para continuarem a produção e não interromperem realmente aí o suprimento, né, de materiais, serviços, entre outros, para a população europeia. Então é um momento muito delicado. Né? E aí, por um outro lado, você tem o Putin também, uma das notícias que eu acho que bastante importantes, o Putin vem estreitando relações com a Turquia, né, com o presidente Erdogan, em relação principalmente ao bombeamento de gás, né, ao aumento do bombeamento de gás que passa via Turquia, como uma maneira de manter, né, o seu monopólio, a sua presença, a sua força, que é o suprimento de energia para a Europa. Então é um momento muito delicado nesse sentido, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista agora, como você relatou, né, que o inverno vem chegando e eu não tenho dúvidas que se esse cenário de conflito continuar, em dezembro a gente vai ter substancialmente aí muita notícia sobre essa interrupção ou essa redução de combustíveis para a Europa. Agora, se nós tivermos, de fato, uma eventual terceira guerra, nós estamos falando aí de países que estão armados, né, com armas nucleares e que nós não vamos ter aqueles combates como nós tínhamos lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que hoje todo mundo fala que solta uma bomba dessa e já mata um monte de gente. Quais seriam os impactos de uma terceira guerra nos países de forma global e o Brasil? Como que o Brasil entraria nessa logística aí, não na logística, mas nesse cenário de guerra? Olha, é bastante difícil fazer, né, uma projeção nesse sentido com essa pergunta, mas é muito delicado, né? É uma guerra nuclear, é uma guerra que houve e teve aí, né? Porque existe uma tensão muito clara entre a OTAN e a Rússia, uma escalada nesse discurso dos exercícios militares que vem sendo conduzidos, uma resposta pela OTAN, sempre tentando, né, e mantendo uma linha muito dura, uma narrativa, uma linguagem muito dura em termos de uma possível escalada de conflito. Mas
eu acho que são perguntas que nós precisaríamos fazer realmente de como se dá esse início desse conflito, né? Quais são as armas envolvidas nesse conflito. Mas o que a gente tem segurança e pode falar aí com um grau de certeza é que esse conflito eles têm os seus desdobramentos, estão escalando os seus desdobramentos, né? Principalmente em relação à OTAN, que vem se posicionando de uma maneira muito firme, né, com a possível entrada da Ucrânia. E isso seria uma grande ameaça. Essa é a grande razão, no fim das contas, porque a Rússia entra nesse conflito, né, para realmente impedir uma ampliação dos países, né, que compõem a fronteira na Rússia e essa entrada gradativa que vem acontecendo já há algum tempo, né? Então, a possível entrada, a declaração da Ucrânia como parte integrante, como membro integral da OTAN, seria um grande gatilho nesse sentido, né? Porque essa, mais uma vez, é a grande razão que o Putin entra na guerra, para impedir que esses países, incluindo a Ucrânia e outros países que atualmente já compõem, já foram incorporados pela OTAN, né? Que exista uma possível ampliação desse bloco, que é um bloco defensivo, que é um bloco, mais uma vez, né, que é composto pelos Estados Unidos, por aliados europeus e por inúmeros países dos Bálticos e repúblicas, né, que faziam parte da União Soviética. Então, uma possível guerra é algo muito grave, algo que traria e colocaria aí outros países envolvidos nessa ação, principalmente pelo mecanismo de cooperação de defesa, né, entre os membros da OTAN. Tá certo, eu quero agradecer o Rodrigo Reis pela entrevista. Muito obrigado, um excelente final de semana para você, Rodrigo. E nós esperamos que não tenhamos terceira guerra mundial, né? Rezamos para isso. Tomara. Muito obrigado. Até logo. Obrigado. Ô, Rose. Oi. Já basta eleição aqui, uma terceira guerra mundial, tá, né? Para nós seria a quarta, quase a quarta guerra. É verdade. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder.